noite. Vamos abrir no Salmo 121. Salmo 121 da palavra. Irmãos queridos, este é também um salmo de peregrinação. Nós estamos trazendo já há alguns dias, alguns domingos. As vezes que eu preguei aqui, não foram todas, mas as vezes que eu preguei aqui nos últimos 2 meses, eu tenho trazido para os irmãos um estudo sobre os salmos de peregrinação, que são estes salmos que vão aí desde o salmo, se eu não me engano, 121 para diante, Eles são uma coletânea de salmos que são conhecidos como salmos de peregrinação, ou salmos de degraus, ou salmos de romagem, porque os peregrinos, quando eles subiam à Terra Santa, eles iam na expectativa de estar na presença de Deus, na expectativa de sacrificar no templo do Senhor, e eles subiam adorando ao Senhor, eles subiam cantando ao Senhor. E geralmente, irmãos, os livros dos salmos, que são cânticos de Israel, eles são inspirados nas histórias, nas experiências pessoais daqueles que escreveram estes salmos na palavra de Deus. E este salmo que nós vamos estar estudando hoje não é diferente, o Salmo 121. Nós estudamos já o Salmo 127, que é um salmo de rei Salomão, um salmo feito pelo rei Salomão, que foi escrito quando ele estava ao mesmo tempo construindo o templo na cidade de Jerusalém. E então ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, de madrugada, sair para trabalhar, ir dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, mas aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E nós estudamos sobre isso, um salmo que fala muito sobre a família. E depois nós estudamos um outro salmo, que na ordem cronológica vem depois deste salmo de Salomão, mas que está na Bíblia posicionado um capítulo antes, que é o capítulo 126, que é um salmo pós-exílico, quando o povo de Israel recebe a notícia, e eles recebem o decreto do rei Ciro, que foi realmente inspirado por Deus, e nós vemos a mão de Deus por trás desse rei, usando a caneta deste rei, para libertar o povo de Israel, para que eles pudessem retornar à sua casa, retornar a Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. E ali este salmo fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Que bênção, irmãos, quando o Senhor restaura a nossa sorte. E ele é uma figura, um tipo bíblico, que fala sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso novo nascimento em Cristo Jesus, a nossa libertação do sistema deste mundo babilônico, pecaminoso, da cultura deste mundo que está aí. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então diziam as nações a nosso respeito: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então eles olham para o passado, vendo o que Deus fez. Deus nos salvou, eu nasci de novo, hoje eu estou salvo em Cristo Jesus, e esta é a alegria da salvação. Mas eles olham também para o presente, e quando eles olham para o presente, na continuação deste salmo, eles dizem: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Nós de nós mesmos não temos potencial, não temos condições, mas sabemos que o Senhor pode restaurar a nossa sorte, porque nós ainda temos que construir um templo, ainda temos que construir muros, ainda temos que reedificar uma cidade que está destruída. Há muito trabalho, os desafios e os inimigos, os opositores são imensos. E aí eles olham para o futuro, tudo no mesmo salmo, irmãos? E quando eles olham para o futuro, eles olham talvez para além desta vida, porque, meus irmãos, se Deus não realizar tudo que você busca aqui nesta terra, nesta vida, tenha certeza que o Senhor realizará logo ali.
E eles diziam: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo na mão os seus feixes. Por isso que vale a pena ser crente, por isso que vale a pena a santificação da nossa alma, porque o nosso Senhor Jesus está às portas, e Ele voltará para buscar uma igreja lavada, redimida, purificada, que está esperando a sua chegada, esperando a sua vinda. E hoje nós queremos nos debruçar para meditarmos neste outro salmo de romagem, que é o Salmo 121. E eu fico imaginando, irmãos, os peregrinos subindo para a Terra Santa, e você pode ter esta imaginação também, porque nós somos estes peregrinos, não indo para uma Jerusalém física, geográfica, mas indo para uma Jerusalém espiritual, a Sião celestial prometida por Deus, porque nós somos o povo escolhido, o povo do Senhor, o Israel de Deus, e estamos indo para esta cidade. E enquanto nós vamos para esta cidade, nós vamos adorando ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Então essa expectativa, essa alegria, esse anelo e esse amor pelo nosso Senhor são muito importantes, meus irmãos, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ama a sua vinda. Você deseja se encontrar com o Senhor? Você deseja ter um encontro com Deus? Hoje nós desfrutamos da presença do Senhor por meio do seu Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Conversamos com Deus, temos experiências espirituais, mas naquele dia nós o veremos face a face. Então que eu e você possamos enfrentar esta vida, caminhar nesta vida, peregrinar nesta vida, porque nós não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura, cantando, adorando e glorificando ao nosso Deus, não só com as nossas palavras, não só com os nossos instrumentos, mas especialmente com a nossa obediência, com a nossa vida toda, para a glória do Senhor Jesus. Então convido os irmãos, vamos ler juntos este Salmo 121, acompanhe comigo. Capítulo 1 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, a sua entrada. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. O versículo 1 começa nos dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E eu imagino, irmãos, aqueles peregrinos subindo, porque sempre que alguém vai em Israel para Jerusalém, ele está subindo. Sempre que alguém sai, ele está descendo, porque a cidade de Jerusalém fica no lugar mais alto de Israel. E então eles estão subindo, e é uma subida, por isso cântico de subida, cântico de degraus, e eles estão adorando a Deus, e eles vão contemplando, e eles começam a enxergar os montes que cercam a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém é cercada e protegida por montes de todos os lados. E então eles adoram a Deus desta maneira: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu me lembro de uma vez, irmãos, que eu estava muito preocupado, e andando pelas cidades, pelas ruas da cidade de Caçador, preocupado nos meus problemas, orando em espírito, pedindo ajuda, pedindo socorro ao Senhor. De repente eu comecei a descer uma ladeira, e era uma lombada, né? Aquelas lombadas que tem uma descida, depois tem um vale, e lá tem outra subida, e você não enxerga o que tem do outro lado da montanha. E quando eu comecei a descer a ladeira, eu olhei assim,
por cima do vale, eu enxerguei os montes. No mesmo instante, o Senhor trouxe no meu íntimo este salmo. O Espírito de Deus falou comigo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E naquele momento eu olhei para os montes, e eu vi o céu criado por Deus, e vi a terra, as montanhas, e vi a estabilidade, a constância daquilo que Deus criou. O Senhor nosso Deus que criou os céus e a terra. O nosso socorro, portanto, irmãos, não vem de uma pessoa qualquer, não vem de alguém limitado, mas vem de alguém que é potente, que é todo poderoso, que criou os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Criador, e isso traz para nós um conforto, porque apesar dele ser tão grande, apesar de a palavra do Senhor dizer que ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, no entanto, ele se inclina para nós. No entanto, ele nos ama de tal maneira, que ele se fez gente, se fez um de nós, e veio tabernacular conosco, veio morar conosco, veio falar pessoalmente conosco, veio olhar nos nossos olhos, e ele nos ama. Ele conhece o meu e o seu nome, ele conhece a nossa história, e ele espera por nós. Ele espera e deseja que nós clamemos a Ele, que nós venhamos buscá-lo, e a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O nosso Deus é poderoso, irmãos. O nosso Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas veja, o versículo 3 diz assim: ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. O que significa isso? O resvalar dos pés é emblemático na palavra do Senhor. Quando nós resvalamos os nossos pés, quando nós nos desviamos, quando desviamos os nossos passos, isso fala do pecado nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então resvalar os pés, nos desviar, significa sair do caminho de Deus, sair do caminho que é o Senhor. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como é importante, irmãos, nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, os seus retos conselhos, os seus amorosos conselhos a nosso respeito, para que venhamos andar em retidão nos seus caminhos. Portanto, essa oração, quando o salmista olha e vê: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ao mesmo tempo, ele compreende que não adianta muitas vezes estar sempre recorrendo ao Senhor como alguém que nos socorre por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pés que muitas vezes deslizaram e se afastaram dos caminhos de Deus, e por isso estamos sofrendo alguma consequência, e então você começa a buscar a Deus. Não, aqui nós vemos uma pessoa que está clamando e buscando a Deus de forma preventiva, que está orando a Deus, e na Bíblia Sagrada tem uma oração desta maneira: estabeleça, Senhor, os meus pensamentos, porque o resvalar dos nossos pés, irmãos, na verdade, está falando dos nossos pensamentos. E se os nossos pensamentos forem todos e o tempo todo inspirados por Deus, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes, nós estaremos andando nos preceitos, na revelação, no propósito e nos projetos de Deus para as nossas vidas. Então é muito importante que você pare e escute atentamente.
Escute atentamente os teus pensamentos, para que você possa ver se os teus pensamentos estão te conduzindo pelos caminhos do Senhor, para que você não resbale. Essa oração é muito importante, porque os pensamentos do Senhor a nosso respeito são bons e agradáveis. A Bíblia diz, o Senhor se revelando através dos seus profetas, das Escrituras, diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então nós precisamos entrar em contato com estes pensamentos de Deus e orarmos desta maneira: Senhor, é como orar o Pai Nosso, irmãos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, não deixe resvalar os meus pés. A maioria das vezes, irmãos, que nós caímos, que os nossos pés resvalam, que praticamos coisas erradas, que experimentamos derrotas, ou que coisas ruins acabam acontecendo conosco, é porque em algum momento nós vacilamos, nós deixamos os nossos pés vacilarem, em alguma situação nós vacilamos. E eu pergunto: você já vacilou alguma vez? Você tinha que tomar uma decisão e você vacilou? Você precisava cuidar de algo e você vacilou? Tomou uma decisão, mas a decisão não foi conforme a vontade do Senhor, e então você vacilou e depois você chorou as consequências. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite: existe uma ação de Deus que está à nossa disposição, se nós o buscarmos de todo o coração, para que os nossos pés não vacilem, para que o Senhor nos preserve de vacilarmos os nossos pés. O Senhor quer agir, mas nós precisamos vigiar e orarmos preventivamente, não curativamente, mas preventivamente, para que esta ação de Deus esteja sobre nós. Nós temos, por exemplo, o Salmo 73, versículo 2 e 3, que é um salmo de Asaf, e neste salmo Asaf diz o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Quanto a mim, quase resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Às vezes, olhando para pessoas que estão prosperando em seus caminhos ímpios, a gente pensa: mas todo mundo está fazendo assim, e estão se dando bem, eu também vou fazer assim. Mas está todo mundo, e os nossos pés podem resvalar. Mas como é maravilhoso, irmãos, quando nós não deixamos que esse sistema babilônico, mundano, que essa cultura do mundo nos influencie, mas nós vigiamos e oramos e buscamos a palavra do Senhor, buscamos o conselho do Espírito Santo, para que este sim influencie a nossa mente, os nossos pensamentos, para que os nossos pés não se desviem dos retos caminhos do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas hoje sofrendo consequência, quantas pessoas hoje estão pagando pelas consequências dos seus vacilos na vida, porque quando você vacila os pés, muitas vezes isso traz consequências. Quantas coisas acontecem porque nós vacilamos. Vacilar significa perder o controle, deixar que algo aconteça e que não poderia ter acontecido, porque estava sob a nossa responsabilidade, sobre o nosso encargo, como aconteceu com Davi, que deixou algo acontecer consigo mesmo, e depois deixou algumas coisas acontecerem com a sua própria família.
Vacilar é experimentar algo que você não deveria experimentar, é entregar-se a algo que você não deveria se entregar, talvez a uma cobiça, talvez a uma sedução. Vacilar, muitas vezes isso acontece, e às vezes, irmãos, ao longo do caminho, nós vamos vacilando, e quando nós nos damos por conta, nós estamos no fundo do poço. E aí, como disse Davi, no fundo do poço, você precisa fazer uma oração profunda. E ele orou dessa maneira, do fundo do poço: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é bom, e mesmo errando, com o coração quebrantado e contrito, ele vem em arrependimento sincero, e ele clama ao Senhor, e ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, me tirou do fundo do poço. Fundo do poço, irmãos, é algo que muitas vezes não se sai da noite para o dia. Às vezes, por causa de um vacilo, você vai para o fundo do poço, e aí demora para você sair de lá, e aí você precisa ter paciência. Por isso é muito melhor não vacilar, por isso é muito melhor esperar, buscar o que é bom, ser vigilante, clamar a Deus, e pedir para o Senhor: Senhor, não me deixe cair em tentação, e junto com essa oração ser intencional, vigiar e orar. Isso é muito melhor, irmãos. E como eu não vou vacilar? Se Deus estiver me cuidando, se Deus estiver me protegendo, se Deus estiver me guiando, se Deus estiver me orientando, se Deus estiver no comando da minha vida, realmente, e eu estiver obedecendo as suas ordens, os seus decretos, os seus comandos, então o Senhor vai livrar a minha mente, o meu coração de vacilar os meus pés. A palavra de Deus diz que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, esperando a quem possa tragar. Noutras palavras, esperando a quem possa fazer vacilar. É isso que o diabo quer fazer, e ele anda ao derredor. Sabe por quê, irmãos? Porque ao seu redor, diz a Bíblia, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem, e os livra, para que não tropecem em alguma pedra, para que os seus pés não vacilem. É por isso que é tão importante buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento, e aplicar o coração em verdadeiramente andar no caminho do Senhor, e fazer a vontade do Senhor nesta vida. O diabo, ele arma laços e ciladas. O nosso inimigo, o nosso adversário, a Bíblia diz que ele coloca o laço do passarinheiro, e às vezes a gente está andando no caminho de Deus, na vontade de Deus, e de repente tem um laço do passarinheiro, de repente tem um elogio, de repente tem uma proposta, de repente tem alguém, uma roupa meio sensual, uma insinuação, de repente tantas coisas podem acontecer, irmãos, porque o diabo coloca os seus laços, o laço do passarinheiro, para te aprisionar, para que o seu pé vacile, mas que você possa andar no temor do Senhor. Esta oração, ela fala de alguém que anda no temor do Senhor, porque ela diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, não deixe vacilar os meus pés.
me revela sobre o meu inimigo, sobre o meu adversário, não me deixe cair em tentação. Aqui na igreja, irmãos, nosso professor do curso bíblico financeiro sempre fala: quando você for fazer algum negócio, não faça dirigido pela emoção, mas dê uma noite de sono, ore, busque a presença do Senhor. E muitas vezes isso evita, irmãos, porque o temor do Senhor, e aí de repente a pessoa no dia seguinte, depois de orar, depois de pensar com Deus sobre aquilo que ele iria fazer, o Senhor livra ele às vezes de uma crise, de um problema muito grave, um problema muito grande. Livra de resvalar os seus pés, porque ele acorda e diz assim: não, ainda não é o tempo, ainda não é para mim, ainda não está na hora de nós darmos esse passo financeiro ou de fazermos este negócio. Então o servo de Deus ora: Senhor, se for da tua vontade eu vou, se não for, não me deixe sair deste lugar, não me deixe sair desse lugar se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo. Mas se for da tua vontade, ó Deus, então eu quero estar contigo nessa jornada. Nós vemos, irmãos, um homem na Bíblia chamado Jonas, que os pés resvalaram, e os seus pés resvalaram por causa das suas emoções. Jonas foi um profeta em que Deus mandou que ele pregasse na cidade de Nínive uma palavra de arrependimento, uma palavra de libertação e cura, mas ele foi para o lado contrário. Ele não foi no caminho de Deus, no propósito de Deus, na vontade do Senhor, porque a sua vontade era outra. E eu acredito que Jonas era um profeta sério, que queria pregar a palavra de Deus, e talvez a sua imaginação, talvez o sonho do seu coração, seria, quem sabe, pregar a palavra de Deus no templo, levar a mensagem do Senhor no templo para pessoas piedosas, e trazer ali para aquelas pessoas piedosas, quem sabe um avivamento, ou se não, pregar a palavra do Senhor às portas de Jerusalém. Mas ele jamais imaginou sequer pisar os pés na cidade de Nínive. Historicamente, irmãos, os ninivitas, eles mataram, fizeram coisas terríveis com Israel, mataram famílias inteiras, e fizeram coisas terríveis também com as mulheres, com as crianças. Talvez tenham feito inclusive com a família de Jonas. E Jonas então entra num barco e vai para Tarsis, e acontece uma tempestade naquele barco, e sem querer ele transmite uma mensagem de um Deus irado. Mas quando ele está na barriga daquele peixe, ele pede clemência para Deus, e ele não quer ir pregar para os ninivitas, porque no capítulo 4 ele mesmo reconhece: eu sei que tu és bom, longânimo e clemente. E não era essa versão, não era esse atributo de Deus que ele queria revelar aos ninivitas. Mas quando ele está na barriga do peixe, ele clama por misericórdia, por socorro e por clemência, e Deus ouve. Isso é muito humano, irmãos. Nós muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, nós queremos clemência, graça e misericórdia, mas quando olhamos para os erros, para os defeitos e para os pecados das outras pessoas, aí nós somos inclementes, e aí muitas vezes nós fazemos o nosso pé resvalar. Quantas pessoas se afastam da igreja? Não gostei de algo lá, que aquela pessoa, aquele outro, e os nossos pés resvalam, e nós nos afastamos, não das pessoas, mas de Deus. Mas qual é a vontade do Senhor? Qual é o caminho do Senhor? O que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, irmãos? O que o Senhor quer fazer com você? E o Salmo 125,
Versículo 2 traz algo muito especial aqui da parte de Deus. Diz assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Que coisa maravilhosa! Eleva os meus olhos para os montes. O Senhor nos cerca, o Senhor nos abençoa, o Senhor abençoa todos aqueles que o buscam, todos aqueles que clamam a Ele. Por isso Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso: Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. E a tentação, irmãos, pode não ser uma atitude de entrega completa ao pecado, mas podem ser palavras diárias de um espírito não dominado pelo Espírito Santo, que não tem o fruto do Espírito Santo e que todo dia ofende, todo dia fala coisas que não edificam o lar e a casa, que não edificam as pessoas que te ouvem ao redor. Todos os dias palavras que destroem e não palavras que abençoam. Isso é resvalar os pés. Opa, resvalei os meus pés. Opa, resvalei os meus pés novamente. Que Deus nos abençoe no nosso falar também, irmãos, porque a Bíblia diz que cada um de nós seremos julgados por toda palavra torpe que sair da nossa boca, toda palavra que não é para edificação, para abençoar aqueles que nos ouvem. Eu e você seremos julgados por cada uma dessas palavrinhas. Por isso o temor do Senhor é tão importante. Senhor, não deixe vacilar os meus pés. E às vezes é uma palavra que faz você perder o emprego, um descontrole, um destempero. Às vezes é uma palavra, um jeito de ser, que você precisa dominar pelo poder do Espírito Santo para trazer edificação, felicidade para a sua casa e para a sua família. O Senhor se acampa ao redor de Jerusalém, e Ele é estável, irmãos. Ainda que eu e você venhamos nos tornar infiéis, sejamos infiéis, o Senhor, no entanto, permanece fiel. Ele nos cerca quando nós somos fiéis com Ele, quando nós o buscamos. Ele está lá, Ele nos protege e nos livra, desde agora e para sempre. E aí eu pergunto para os irmãos: é certo que o guarda de Israel não dormita, nem dorme, mas ele cuida de você? Ele não é como aquela sentinela que de repente está no posto de vigia, e está lá e de repente dormita, pisca, tosqueneja. Ele não dorme, Ele cuida de nós. E a pergunta que eu faço é: quem é mais dependente aqui nesta relação? É Deus, ou é você quem depende mais de Deus? Essa pergunta pode ter duas faces, irmãos, porque obviamente nós somos dependentes de Deus, e como é bom ser dependente do Senhor, como é bom reconhecer as próprias limitações e sermos quebrantados e humildes diante de Deus. Deus é todo poderoso, Deus é altíssimo, e eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, eu não posso, mas Ele pode. Ele é o meu Deus, eu dependo dEle, Ele é autossuficiente. Mas no outro sentido, irmãos, Ele não dorme, e Ele está 24 horas à sua disposição. Você pode buscá-lo de madrugada e Ele está lá. Você pode buscá-lo pela manhã e Ele está lá. Você pode buscá-lo ao meio-dia, à tarde, à noite, e Ele sempre está lá. Se você o buscar de todo o seu coração, você vai encontrá-lo, porque Ele está lá. No entanto, na sua soberania,
Ele deu livre-arbítrio a nós, e Ele não interfere no livre-arbítrio por causa do amor. Então Ele depende que você o busque, porque Ele não vai impor a sua vontade sobre você. Ele dá a você o seu conselho, o seu direcionamento, o seu amor. Ele oferece a você a salvação, mas o movimento, quem tem que fazer é você. Chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me chegarei a vós outros. Tornai-vos a mim, diz o Senhor, se convertam a mim, façam um movimento de saírem dos seus pecados e virem na minha direção, e eu irei ao encontro de vocês. É um movimento, irmãos. Você nem sempre está disponível para Deus. Às vezes Deus pode querer que você faça a vontade dEle, a sua obra, a sua vontade, mas você pode ter outro interesse naquele momento. Você pode não estar com vontade de fazer a obra de Deus naquele momento, ou de estar com Deus naquele momento. Mas quando nós vamos buscar a Deus, nós desejamos que Ele nos ouça, que Ele nos atenda e que Ele faça a nossa vontade. Senhor, me socorre agora. Mas quando Ele te busca, e Ele pede para você fazer a vontade dEle, você está disponível? Estas palavras sobre os salmos de peregrinação, irmãos, nos trazem uma reflexão. Será que Jesus é realmente o Senhor da minha vida? Porque aqui, o caminho de Deus não está falando de eu ter uma vida religiosa, uma vida de uma religião que eu venho, faço uma oração, adoro. Não. O que está falando aqui é de eu realmente arrumar a minha vida conforme o meu Deus, de eu andar realmente na vontade, no caminho do Senhor. Não é beatismo, mas é um relacionamento com Deus, que eu preciso olhar para Deus, para o caráter de Deus, para os valores de Deus, e arrumar a minha vida conforme Ele. É isso que faz a diferença, não uma religião, porque às vezes nós estamos enganados, irmãos, estamos dentro de uma religião, sem perceber que o mais importante é estar dentro do reino de Deus. Será que Ele é o rei mesmo? Será que Ele está reinando sobre a minha vida? Será que realmente Jesus é o Senhor da minha vida? Por isso nós temos que nos aperfeiçoar, temos que buscar a santificação, a construção de uma vida compatível com o Senhor, com o nosso Deus, com a sua palavra, nos ajustarmos aos seus valores. Versículo 5 diz: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Quando nós nos submetemos à liderança do Senhor, irmãos, é como Israel quando saiu da escravidão do Egito, e eles passaram pelo mar a pés secos, e então eles fizeram um caminho no deserto. Diz a Bíblia que de dia o Senhor colocava uma sombra, uma nuvem, e ontem nós fizemos um casamento ao ar livre, e tinha um sol forte, e quando passava uma nuvem por cima, dava um frescor tão gostoso. E assim, quando nós escutamos esta expressão, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, o Senhor, Ele não lhe, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Isso fala de provisão.
provisão circunstancial, provisão climática, amparo, proteção. Como o povo no deserto, irmãos. Isso é uma figura bíblica, nós estamos protegidos. O sol não te fará mal de dia, é provisão, o Senhor está te ajudando, está te abençoando. De noite a temperatura no deserto caía muito, o Senhor colocou uma coluna de fogo e andava com eles. O Senhor é a sua sombra, à sua direita. Irmãos, quando a gente está andando com o Senhor, parece que é a gente que está andando, mas não é. É o Senhor quem está andando, e a gente, Senhor, onde é que nós vamos? Onde é que a gente está indo? Ah, sim, então vamos lá. E eu caminho aqui, irmãos, tem uma sombra. Quando eu penso nessa questão do Senhor ser a sombra à nossa direita, o retrato mental que me vem é de uma criança pequena que vem e anda colado no pai, para não se perder, para não errar, para ser protegido. E de repente ele está debaixo da sombra do seu pai, porque é isso que diz o Salmo 91: os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarão. Ele será a sombra à nossa direita. E aí, se alguém vir mexer com o meu filhinho que está aqui, que está na minha sombra, vai ter que me enfrentar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como é maravilhosa essa proteção divina, como é maravilhosa essa provisão divina. Versículo 7 diz: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. E aí a gente vê, irmãos, o Senhor guarda a nossa alma. Sabe por quê, irmãos? Porque nós conhecemos ao Senhor. É diferente do ímpio que não conhece a Deus, que não sabe nada sobre Deus. Mas aqui está falando uma pessoa que conhece a Deus, e o Senhor nosso Deus guarda a nossa alma. A alma é a sede da nossa vida apreendida. A alma é a nossa capacidade de imaginar, de pensar, de decidir, de adiar, de escolher. A alma é o centro da nossa vida, com toda a sua potencialidade de escolher, de decidir, de construir, de não construir. Então Ele guarda o centro da nossa vida apreendida, da nossa vida compreendida. O Espírito dele trabalhará na formação da nossa mentalidade, da nossa identidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não se conformem com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor quer alcançar a nossa mente, os nossos pensamentos, para que os nossos pés não resvalem. Ele quer alcançar a nossa mente para nos reestruturar o conteúdo da nossa maneira de pensar sobre as coisas espirituais, em face das coisas terrenas, dessa terceira dimensão da matéria que nós vivemos aqui, irmãos, para que nós saibamos e conheçamos o reino espiritual, a vontade do Senhor, para que nós vejamos como Deus, nosso Senhor, é poderoso, e como a palavra, a Bíblia Sagrada, a sua palavra inspirada, nos ensina, para que nós venhamos alinhar as nossas vidas com o coração de Deus, com a vontade de Deus, a vontade amorosa de Deus. Mas às vezes nós nos rebelamos: mas a minha vontade é melhor. Irmãos, a vontade de Deus é amor, a vontade de Deus é sempre melhor para nós. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que você não pode evitar que um pássaro sente na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. São os nossos pensamentos, e às vezes o nosso pensamento é tão influenciado por esse mundo que está aí, que
os pensamentos mundanos vão se arraigando, o estilo de vida mundano, a cultura mundana vai se arraigando na nossa mente, e a Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno, e o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então é para que nós tenhamos percepção, consigamos compreender as coisas de uma forma diferente, as coisas do Senhor, as coisas de Deus, porque o mundo nos influencia, traz muitos pensamentos que vêm até nós e que tentam fazer resvalar os nossos pés. Por isso é tão importante buscarmos com sinceridade a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, porque Ele é fiel, e Ele direciona, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma, do nosso ser interior, para que nós sejamos preservados. A Bíblia diz: conserve todo o seu corpo, alma e espírito irrepreensível para o dia da vinda do nosso Deus. Por que isso, irmãos? Poderia ser automático? Poderia, mas nós não estamos no maktub árabe, onde tudo já está determinado. Nós não estamos no fado português, que algumas pessoas já nasceram fadadas, mas nós cooperamos com o nosso Deus na manufatura do amanhã. Por isso é tão importante buscarmos a vontade de Deus. Versículo 8 diz: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Sabe o que significa, irmãos? Que o Senhor guardará quando você sair para a sua jornada, guardará a sua vida, guardará o seu caminho, desde agora e para sempre. Quando eu penso em guardar a saída e a entrada, eu me lembro do rei Davi. Senhor, guarde a minha saída, guarde a minha entrada diante do teu povo, guarde a minha entrada para o meu trabalho agora, para que eu te glorifique, para que eu dê um bom testemunho lá, para que as minhas palavras sejam palavras de edificação, palavras assertivas, e a vigilância. Guarde a minha entrada e a minha saída. Senhor, guarde a minha entrada na minha casa, para que eu vigie com a minha esposa, para que eu vigie diante dos meus filhos, que me assistem, que seguem o meu caminho, que seguem o meu estilo de vida, que como uma esponja estão retendo e absorvendo tudo da minha vida, que a minha vida, Senhor, seja um caminho para eles. Fala de relacionamentos, irmãos. O Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua saída. Quando você entra no trabalho, quando você entra para junto de pessoas, são os relacionamentos, na família, no trabalho, no teu entretenimento, aonde quer que você se relacione com pessoas, na igreja. Que o Senhor guarde a minha entrada, que o Senhor guarde a minha saída, que o Senhor esteja comigo todos os dias da minha vida. Isso é maravilhoso. Davi orava assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santuário. Vamos nos pôr em pé, irmãos queridos.